Olha, meninos, tá animada, né? Cada vez mais animada a coisa, né? Cada vez mais animada. Que bom. Nós falamos ontem aqui sobre a decisão do Fux, que concedeu uma liminar suspendendo, como diriam os latinos, sine die, sem prazo, sem dia definido, a vigência do juiz de garantias e outros dispositivos do pacote anticrime, menos relevantes, mas há outros dispositivos também. E ontem a notícia saiu, enfim, ninguém tinha lido ainda a decisão, a liminar do ministro. O tio leu, como sempre, né? Foi deitar tarde até, para ler e tal. O tio leu a liminar, 43 páginas. É uma das maiores aberrações jamais saídas do Supremo Tribunal Federal. E eu vou dizer por quê. Mais uma. E eu ousaria dizer, com toda a vênia, mas direi os motivos, que é mais uma de Luiz Fux. Né, ministro? A coisa de tal sorte, rapazes, constrangedora, que o Fux confessa, na prática, que ele não vê motivo exato do ponto de vista formal para conceder a liminar. Então, do ponto de vista formal, diz ele, tá tudo bem. Mas escuta, quando o direito não é forma, ele é o quê? Nem? Eu contrato o Fábio Cuba para trabalhar para mim e digo, olha, Fábio Cuba, fizemos um contrato. Do ponto de vista formal, eu devo lhe pagar. Mas eu gostaria, na verdade, de fazer um outro acordo de maneira que você trabalhe de graça. Porque, pô, Fábio Cuba, veja, é muito legal você trabalhar para mim e tal, assim, tá, ignora a questão formal. Quando é que a questão formal deve ser ignorada? Em que circunstâncias se ignoram as questões formais? As questões formais não são frescuras. A forma das coisas, vejam no dicionário, a forma é também a forma. É aquilo que define o jeito de ser da coisa. O direito sem forma é arbítrio. O direito sem forma é ditadura. O direito sem forma é o que se chama solipsismo judicial, quer dizer, é o juiz que decide segundo a sua subjetividade mais absoluta. Eu vou detalhar daqui a pouquinho. Eu trouxe meu texto aqui com as anotações que fiz. No meu blog vocês encontram a íntegra da decisão dele. Vexaminosa, vergonhosa. Agora, a questão é saber, e vou tratar disso aqui, e eu trato disso na minha coluna na Folha amanhã, a quem Luiz Fux serve, queira ou não, tomar essa decisão. O que é que está em jogo? Né? Houve, claro, reações negativas à decisão absurda do ministro. Vamos lá, Babi Furi. Tá com a mãozinha mais aquecida, Babi Furi? Deixa eu ver. Tá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi uma das primeiras autoridades a criticar a decisão de Fux. Com ironia, ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é de fato um país interessante. O vice-presidente do Supremo decide contra o presidente do próprio Supremo. E o ministro da Justiça elogia a decisão que é contra o presidente da República. Eu acho que a decisão do ministro Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro e com o governo brasileiro, com os outros poderes. Aplausos, mais uma vez, para o Rodrigo Maia, que está demonstrando cada vez mais comportar-se como um homem de Estado. Daí a razão porque a extrema-direita mais boçal, que hoje é morista, não, mas nem bolsonarista, tem nele um dos seus alvos prediletos. Só para lembrar, o Dias Toffoli, no exercício da presidência do Supremo durante o recesso judicial, concedeu uma liminar suspendendo a eficácia do juiz de garantias por 180 dias. Prazo necessário,
estabeleceu ele, e eventualmente se poderia até prolongar, para se reorganizar as coisas e se definir o funcionamento delas. Vem o Fux, assume a presidência nas férias do Toffoli e de imediato, porque ele não redigiu essas 43 páginas em 2 dias, e de imediato lasca a sua liminar, suspendendo a eficácia do juiz de garantias, atendendo à reivindicação, sim, de algumas entidades do Ministério Público, do Judiciário, mas, sobretudo, atendendo à pressão de Sérgio Moro. Então, diz o Rodrigo Maia, é um país sui generis mesmo. O vice-presidente do Supremo caça uma decisão do presidente do Supremo, quer dizer, uma decisão monocrática caçada por outra decisão monocrática. Uma das ações, aliás, um dos entes do Ministério Público entrou com a ação assim que o Fux assumiu o presidente. Então, caça. E o ministro da Justiça, que é um subordinado do Jair Bolsonaro, elogia amplamente a decisão que é contrária àquilo que pensa o Bolsonaro. Ou seja, o Sérgio Moro não é mais o ministro da Justiça do Bolsonaro. O Sérgio Moro é o ministro da Justiça de si mesmo e de outros grupos. Está conspirando abertamente contra o presidente da República. O Bolsonaro sabe disso, é óbvio. O problema é o que fazer. O problema é o que fazer. Eu já tenho resposta. Demite já. Demite já e obriga esse senhor, que é um político, a buscar um partido político e a fazer política abertamente. Como ele não terá mais atos de ofício, cotidianos quase, diminui o seu potencial noticioso e ele vai ter que provocar fatos políticos para ser notícia. Hoje, ele provoca fatos noticiosos, senhor Jair Bolsonaro, quando ele o contesta. É curioso, o governo Bolsonaro, em muitas áreas, é um desastre absoluto. Vai razoavelmente bem na economia, razoavelmente bem. O Paulo Guedes continua a falar besteira lá em Davos. Não se contenta, não para. Né? Mas vai razoavelmente bem na economia. É o que se sabe na cultura, é o que se sabe na educação, é o que se sabe até na segurança pública, sobre a guarda de Sérgio Moro. Ah, mas caiu o número de homicídios do governo Temer. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E naquilo que o governo Bolsonaro tem, Fábio, Bob, de quase institucional, que é a defesa do juiz de garantias, que é o não veto, o apoio informal, à lei que pune abuso de autoridade, naquilo que tem de quase institucional, Sérgio Moro vai lá e é contra. É um assinte. Agora, se o Bolsonaro quer continuar a ser bombardeado no seu próprio terreno, vá. Eu insisto. Sérgio Moro tá ali, ó, feito jacaré no Rio do Quênia, ó, crocodilo, esperando para dar o bote no próprio Jair, na esperança de que Flávio Bolsonaro seja condenado, que a candidatura à reeleição de Bolsonaro seja inviabilizada e que ele possa tomar o lugar do seu chefe. Para tanto, ele fica minando a relação do Bolsonaro com o Congresso, fica minando a relação do Bolsonaro nas redes sociais com a própria extrema-direita, é curioso isso, e, para ódio do Bolsonaro, ele, Bolsonaro, de fato, tem pouco apoio na imprensa, ou quase nenhum na imprensa relevante. Infelizmente, Sérgio Moro ainda é uma voz, é um magister dixit, né? Em latim, é um mestre falou, né? Para muita gente da própria imprensa. De sorte que, curiosamente, um ministro autoritário, que tem uma perspectiva autoritária, que é contra o juiz de garantia, que significa uma garantia democrática, infelizmente tem o apoio de setores relevantes do jornalismo.
que se ajoelham diante de Sérgio Moro. E você? Eu não, eu apontei isso em 2014. 2014. No ano de criação da Lava Jato, 3 meses depois. Outro dia um imbecil aqui na internet disse: o Reinaldo vai atacar a Lava Jato depois que ela chegou aos tucanos. Ô imbecil, vá ver o que eu escrevi no meu blog na Folha. Deixa de ser jumento e malcriado. Marco Aurélio, ministro do Supremo, se manifestou. Também atacou duramente a decisão de Fux, Reinaldo, aspas para ele. Isso só leva ao descrédito da instituição e é muito ruim porque gera insegurança jurídica. Onde já se viu o vice-presidente, durante o plantão, caçar ato do presidente? Isso é um descalabro. Desgasta barbaramente, só gera insegurança jurídica. Nos ombreamos, não há superioridade hierárquica entre os ministros e tudo deve ser feito para preservar a envergadura da cadeira do presidente do STF. É uma autofagia. E é, porque vejam, os ministros do STF, mesmo no exercício da presidência, a não ser ali um voto de desempate, algumas circunstâncias, definição de pauta, eles são iguais. O que você faz, o presidente do STF organiza os trabalhos. Uhum. Não há uma diferença grande de competências. O vice-presidente do Supremo ficar à espreita de assumir por uma semana a presidência para caçar uma liminar que o presidente do Supremo havia concedido é desrespeitoso, é agressivo. E violando escancaradamente a Constituição. Lewandowski também se manifestou. Ele disse agora à tarde, Reinaldo, que o plenário da Corte deve se manifestar o quanto antes sobre a criação do juiz de garantias. Isso, segundo ele, é essencial para garantir a segurança jurídica. Para o ministro, não cabe ao Supremo avaliar a conveniência do dispositivo, e sim decidir se o item viola ou não a Constituição. Claro, esse é o ponto. Esse é o ponto. Nas 43 páginas, o senhor Fux diz: como será difícil fazer isso, então não quero. E depois eu vou entrar aqui em alguns aspectos para vocês entenderem. O Instituto de Direito de Defesa também protestou. Isso, Reinaldo, chamado IDDD, afirma que a suspensão do dispositivo reduz as garantias de processos imparciais e os direitos da pessoa presa. O Instituto afirma também que a contestação de Fux fere frontalmente o pacto de tripartição de poderes. Ainda segundo o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a falta de orçamento apontada por críticos como uma barreira não é obstáculo para impedir a aplicação imediata do juiz de garantias. E não é mesmo, eu vou explicar por quê. Olha aqui. Eu tenho um texto lá no meu blog, se vocês quiserem ler, está lá, em que eu detalho por que a decisão de Fux é uma decisão ilegal. Onde ele vê inconstitucionalidade não existe. Aliás, ele reconhece não existir. Então vocês vão, eu pontuo aqui, as páginas 18 e 19 da decisão, procurem, está lá no meu blog, a íntegra da decisão, que é quando ele diz: sob uma leitura formalista, poder-se afirmar que ao instituírem a função de juiz de garantias, os artigos 3º-A ao 3º-F teriam apenas acrescentado ao microsistema processual penal mera regra de impedimento do juiz criminal acrescida de repartição, de competência, etc. e tal, não sei o quê, papapá. E nesse sentido, diz ele, a mudança está de acordo com o artigo 22 da Constituição. E está mesmo. Porque o artigo 22 da Constituição, no inciso 1º, diz lá: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E o que se fez foi legislar sobre direito penal. Uma competência de quem? Do Congresso. Mas aí ele diz: não, isso é do ponto de vista formal. Tá bom, então vamos ignorar a forma. Vamos para a minha vontade agora.
Ignora a forma, manda a forma para o lixo e vamos para a minha vontade. O artigo 96 da Constituição estabelece que a rotina interna de tribunais deve ser definida pelo próprio judiciário. E notem que aquilo que foi aprovado no Congresso não mexe com a rotina interna. Aquilo que foi aprovado no Congresso faz o seguinte, estabelece um princípio, diz, teremos 2 juízes. Ah, então o trabalho vai dobrar? Não. Não. Falácia. Grosso modo, o juiz, em vez de ficar com o processo inteiro, ele fica só com metade, e um colega dele fica com a outra metade. Ah, vai ter o grupo do juiz de garantia e o grupo do juiz... Não. Um juiz vai ser de garantia, o outro vai ser o juiz que vai julgar, e assim vai haver uma troca, dependendo dos processos. Não há aumento de trabalho para os juízes. Aliás, se tivessem só 30 dias de férias, como todos os brasileiros, a gente teria juízes a mais, não é mesmo? Eles têm 60. Né? O que é convém, indecoroso. Ah, que a gente tem muito trabalho. Você não tem muito trabalho, Bob? Você não tem? Oh. Eu tenho também. E quem quebra a pedra, então? Imagina quanto trabalho tem. Então é mentira. É mentira que você está mexendo com a rotina. Ninguém disse aos tribunais, agora vocês terão de fazer assim. Isso é competência do judiciário. Como vai organizar? É competência do judiciário. Aí o Fux alega uma outra coisa. Ah, sim. Quase que eu esqueço aqui. Tem uma passagem. Olha, eu estava lendo de madrugada, mas assim, eu dei um murro na mesa. Se é que o senhor me entende. Dei um murro na mesa. Eles falam o seguinte. A título de exemplo, Fux, eu não consigo evitar. Imagine-se, por hipótese, que esses dispositivos questionados, esses que estão sendo contestados, efetivamente entrem em vigor em totum, após a vocatio legis de 30 dias, determinada pelo artigo 30 da Lei 13.964 de 2019. Acontece que essa coisa de 30 dias já não valia mais. Ele faz de conta que a liminar do Toffoli não existia. Era 180. Há uma diferença entre 30 e 180. Matemática. É. Né? Há que se multiplicar o tempo por 6. Então, é um descalabro. É vergonhoso. E aí, né, ministro? Aí é o seguinte. A gente que tem memória, a gente que não tem. Eu tenho. Tenho. É boa. Boa. Os colegas que sabem. Né? Eu lembro até como chamava o namorado da Simone, que era Regina Duarte, na novela Selva de Pedra, de 1972. Lembra mesmo? Eu lembro coisas que não prestam também. Mas também eu já esqueci. Lembro coisa, isso, Cristiano Vilhena. É isso. Com sobrenome. Olha aqui. Ele diz que os artigos 169 e 99 da Constituição exigem, né, que, havendo despesa nova, haja uma previsão orçamentária. Né? Um deles é a previsão orçamentária e o outro a autonomia do judiciário. Ele diz, a autonomia está sendo ferida e não há recurso. Não há recurso porque não há despesa nova. Só por isso. Só está se pedindo que se estruture os tribunais. Não há função nova, não há contratação nova, não há nada. Agora, o senhor já fez 2 pataquadas, seu Luiz Fux, doutor Luiz Fux. 2 pataquadas históricas. Em 2014, o senhor concedeu uma liminar estendendo a todos os juízes e a todos os membros do Ministério Público auxílio moradia. O senhor se lembra? Porque tinha direito ao auxílio moradia o juiz que
ia trabalhar em outra comarca, ou mesmo a pessoa do Ministério Público que era transferida para algum outro lugar. Aí, uns maganos entraram na justiça dizendo, ah não, isso é ganho direto, estão querendo para todos. Ele deu uma liminar e estendeu para todos. 18 mil juízes, entre juízes federais, 2 mil, e os juízes estaduais, e mais ou menos 13 mil membros do Ministério Público, entre o estadual e o federal. Né, doutor? Vocês sabem quanto isso custou por ano? Esse troço valeu até 2018. Isso custou por ano 1,2 bilhão. Digamos, 1 bilhão e 200 milhões. Digamos, Fábio, que 200 milhões fosse realmente devidos porque o cara foi transferido. Eu duvido. Duvido. Mas vai lá. Pelo menos 1 bilhão por ano, senhor, custou a sua decisão. E o senhor ficou sentado em cima da decisão e não botava a decisão para votar. É ou não é? E isso durou até o fim de 2018. Por baixo uns 4 bilhões. E o senhor não pensou na economicidade. Não é mesmo, doutor? Com essa sua fúria moralizante. Mas não é só não, Fábio Couto. Tem uma outra decisão também histórica dele. Em 2013, ele concedeu uma liminar extinguindo, dizendo que não valia a lei para pagamento de precatórios. Não vale. Não vale, tem que pagar tudo num prazo de 5 anos. Era coisa, estados e municípios, era coisa de 100 bilhões. E acabou. A lei que está inconstitucional. Evidentemente, os estados e municípios não tinham dinheiro, recorreram à justiça e pararam de fazer pagamento. O pagamento estava sendo feito regularmente. Pararam de pagar. Até que não tenha decisão final, não vou pagar. Aí, senhor Luiz Fux, o senhor foi obrigado a conceder liminar contra a sua própria decisão. Eu confesso que eu estava em casa quando o senhor decidiu isso, eu até levantei para tomar um uísque, porque eu senti empaticamente a vergonha que o senhor deveria estar sentindo. É um desastre o que o senhor fez. Vai cair. Anotem aí, vai cair. O Supremo vai derrubar essa decisão do Fux. O juiz de garantias vai valer. Ainda, eventualmente, para quem não lembra, o juiz de garantias é aquele que vai ficar uma parte do processo respondendo pela instrução processual e depois haverá o juiz propriamente do julgamento a partir da aceitação da denúncia. Zelando pelo bom andamento das coisas. Por que o Sérgio Moro é contra? O Sérgio Moro é contra porque ele sabe o que ele fez no verão passado. O Sérgio Moro é contra porque ficou evidente que ele, na condição de juiz, fez tricô com o Ministério Público. Praticou ações ilegais, como oferecer testemunha contra o investigado, condescender com práticas heterodoxas no processo penal, né? Levadas a efeito pelo Ministério Público. Não é isso? E, finalmente, como esquecer, né? Revelação feita neste programa e pelo blog, em 2016, Deltan Dallagnol vai conversar com o Fux, lembra? E aí, uhul! Aí ele liga lá para os pares dele, diz, olha que beleza, Fux está com a gente, não abre e tal. E aí, olha, mais um pouco, sabe como é carioca, né? Ele até chamava para tomar um cafezinho. E aí revelou, parceria da Intercept Brasil, este programa mais blog, e aí revelou que o Fux desceu a língua no Teori Zavascki. Que o Teori Zavascki tinha dado um pito no Moro, porque o Moro divulgou a gravação ilegal feita da conversa do Lula com a Dilma. E aí, segundo o Deltan Dallagnol, o Fux contou, né, que tinha caído muito mal, que pro Moro tinha sido ótimo. Desceu a língua do Teori Zavascki.
E aí, então, Sérgio Moro diz a frase histórica: In Fuchs we trust. Eu morro de vontade de fazer um trocadilho, mas eu não vou fazer. Né? Então, ó, o que se tem aí é parte de uma campanha eleitoral. Isso é uma parte de uma campanha eleitoral já, assim como a decisão do tal do procurador Wellington Divino, é isso? Que resolveu denunciar o Glenn Greenwald, faz parte do mesmo arcabouço. É Sérgio Moro na jogada. É alimentando as hostes da extrema-direita. Vá a qualquer site de extrema-direita, desses que ficam gritando por aí, ficam uns histéricos, e você vai ver que eles odeiam o juiz de garantias. Eu gosto de ver, inclusive, algumas decrepitudes influentes por aí, a comentar o juiz de garantia, que nem se interessa em saber o que é. Só fica vomitando morismo pelas orelhas. Né? Vomitar pela orelha é que é a expressão maior da burrice.